E se a gente pudesse ler o que não está sendo dito nessa decisão? E não é de hoje que a gente vê declarações nesse sentido. Logo depois do 8 de janeiro, uma manifestação pública com o ministro da STF, ele escreveu: os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados. Ou como na abertura do julgamento do Bolsonaro, em que ele disse que as atuações da extrema-direita foram covardes e traiçoeiras. E hoje eu nem vou discutir o mérito, se ele está certo ou está errado, você conhece os dois lados da história. O paralelo é inicialmente retórico e não moral. Porque me chama muita atenção a presença de tantos adjetivos em decisões e declarações judiciais. Quem é do direito sabe que adjetivo é um marcador linguístico típico de parcialidade, assim como os rótulos coletivos, metáforas dramáticas, antecipação de juízo de valor. E tudo isso é muito incompatível com o ideal de impessoalidade de um juiz num Estado de direito. E da mesma forma que a gente pode estudar a linguagem corporal das pessoas para perceber se o que ela diz condiz com o que o corpo dela está falando, a gente também pode estudar a construção textual, porque ela deixa rastros das verdadeiras intenções de quem fala. E para quem não é do direito, a retórica jurídica é muito simples. Ela se concentra na descrição dos fatos e subsunção dos fatos à norma. As decisões independem de qualificações das ações, das situações e nem mesmo das partes. Para um juiz condenar alguém à tentativa de roubo, ele não precisa dizer que ela foi patética. E aí, se por um lado está muito distante da retórica impessoal, característica das decisões judiciais, por outro, está muito próxima da retórica política, que fala não para os autos, mas para a plateia. E em outros tempos nós já vimos decisões e declarações políticas carregadas de adjetivos, de um juiz que tecnicamente ocupava o papel de juiz, mas na prática também atuava como promotor, como agitador político, como porta-voz de regime, e que se referia aos acusados como quadrilha de traidores, covardes, miseráveis e coisas até piores. Em uma outra situação, vimos um procurador-geral ser a figura central do terror judicial, se referindo aos acusados como cães raivosos, escória humana e traidores do povo. Mas sabe qual era o contexto? No primeiro caso, eu estou falando do juiz Roland Freisler, que chamava os acusados de inimigo do povo e tratava o julgamento como palco de humilhação. E no segundo caso, eu estou falando do procurador-geral da União Soviética, figura central do terror judicial stalinista, que se tornou a marca registrada da linguagem agressiva nos tribunais. E a sua atuação era tão agressiva que ele frequentemente era comparado a um juiz e promotor ao mesmo tempo. Para ele, o réu não era alguém a ser julgado, era uma figura a ser destruída perante o público. O objetivo era convencer que os acusados eram monstros e não meros opositores. Era dar legitimidade emocional às execuções, transformar a justiça em propaganda do regime e fazer todos entenderem a seguinte mensagem: se fez isso com grandes nomes da revolução, imagina só com você. E assim, gente, na comunicação nós buscamos os padrões para aprender as estratégias e utilizar ou aprender a nos proteger delas. E os padrões estão aí. Você pode ignorar tudo isso, mas você não pode escolher se vão usar isso contra você.